Olá, irmãos, graça e paz. Então, continuando nossos tutoriais do TCC, vamos falar agora sobre a parte da metodologia. Então, aqui mais uma vez, olhando para o texto do modelo do artigo, é importante ler cada parte, é importante ler, conhecer, entender bem o propósito. E aqui as palavras-chave, no questão da metodologia, é a gente poder descrever o delineamento da pesquisa e de forma que as pessoas possam entender e consigam replicar aquilo que a gente fez. Então, em outras palavras, é descrever, né, o que a gente está fazendo, o método que a gente está utilizando, para que, de alguma forma, quem olhe para o trabalho consiga replicá-lo. Esse é um procedimento científico, né? Então, como já instruído, né, em outro momento, a gente já alterou o nome do arquivo, né, como no meu caso aqui está TCC Weber. Então eu vou excluir o texto de orientação, e aí a gente vai trabalhar com as seguintes variáveis, conforme informado, né, pelo professor na aula. A gente vai trabalhar com esses tópicos: o que é a metodologia, o que é pesquisa qualitativa, pesquisa bibliográfica. Vamos falar brevemente sobre o autor principal, uma biografia sucinta, breve do autor principal, e por fim o quadro comparativo. Então, nesse primeiro vídeo vou falar sobre esses primeiros 3 pontos, e no vídeo seguinte a gente vai falar sobre o quadro comparativo, certo? Então, aqui nessa parte, né, a ideia é a gente poder consultar as referências e tirar aqui os conceitos para poder explicar cada uma dessas partes. Então, no que é metodologia, eu procurei compartilhar. Claro que há outros manuais, né, outros artigos que podem ser usados aqui, mas uma das referências que foi compartilhada é da Marconi e Lakatos, 2003, se eu não me engano, e também temos Laville e Johnny, de 99. Então são 2 referências, 2 manuais de metodologia. Então, a partir deles a gente pode tirar os conceitos, certo? Então, lá quando eles falarem, né, o que é a metodologia, a gente vai pegar aquele conceito e utilizar aqui. Então, por exemplo, segundo Marconi e Lakatos, 2003, e aí entram aquelas citações, assim como a gente fez na fundamentação teórica. Então, a metodologia pode ser compreendida como, né, e aí a gente segue. Lembrando que, se for uma citação direta, né, a gente vai colocar aspas, vai colocar o texto, né, de autoria, e aí na citação aqui a gente precisa colocar o número da página. Então, página tal. Isso para citações diretas. Nas citações indiretas, então a gente precisa colocar apenas o autor e ano. E aqui a ideia dos autores segue sem as aspas, segue no texto normal, certo? Então, para cada um desses tópicos, assim como na metodologia, aqui na pesquisa qualitativa, você vai também escrever de acordo com Laville e Dione, 1999, a pesquisa qualitativa pode ser entendida, né, ou para as outras pessoas, né, a pesquisa qualitativa está relacionada, e aí escrever, né, trazer o que o autor diz sobre pesquisa qualitativa. Pesquisa bibliográfica, da mesma forma. Entende-se a pesquisa bibliográfica como, se for uma citação direta, aspas, e ali, né, o texto referente à citação, e ao final vamos supor que isso aqui é um conceito da Marconi e Lakatos, novamente. Então, Marconi e Lakatos, 1999, página tal. Porque é uma citação direta. Ou, se for uma citação indireta, sem o número de página. Então, para cada um deles, para esses 3, o que é metodologia, pesquisa qualitativa e pesquisa bibliográfica, é o mesmo procedimento da fundamentação teórica. Observar nas obras, nos manuais,
a definição e trazer aqui, né, de forma bem sucinta, certo? Já na biografia do autor principal, ela pode ser encontrada tanto na obra, muitos artigos, muitos livros já trazem biografia dos autores, quanto em outra obra, em outro texto que fale desse autor, certo? Então aqui a ideia é trazer brevemente, né, quem é o autor principal que está sendo usado para o trabalho. No meu caso é o Wayne Gruden, né? Então, poderia escrever, por exemplo, tendo como base que eu já li a referência, né? Então, Wayne Gruden é professor e pesquisador na área de teologia sistemática, com formação pelo Westminster Seminary, e aí vou escrevendo. Claro que ao final colocando a referência, né? Então aqui eu identifiquei essa referência no próprio texto do Gruden. Então posso colocar o próprio autor aqui, Gruden 2001. Ou encontrei essa referência aqui a partir de outro autor, a partir de outra fonte, né? Então eu coloco o nome aqui da fonte, né? Vamos supor, Santos 2005. Então não importa qual seja a fonte, a gente coloca aqui alguma coisa, né, relacionada ao autor principal, né? E aí posso continuar, né? Ele é de confissão batista, conforme apresenta-se em artigo de autoria própria, por nome Eu sou um batista por causa da Bíblia. Então isso aqui foi uma informação que eu li. E li a partir de onde? Li a partir de um trabalho do próprio autor. Então vou colocar aqui a referência, Gruden 2001. Então é isso. É questão de 2, 3 parágrafos no máximo que possam definir ali, trazer um conceito sobre quem é esse autor principal. E aí, para finalizar, a gente pode fazer isso tanto nesses tópicos aqui, né, nesses itens, quanto podemos fazer de forma corrida, digamos assim, no texto. Então uma outra possibilidade seria tirar aqui esses itens e fazer de forma direta, né, sem essa itemização. Ou seja, cada parágrafo, cada conjunto de parágrafos já vai conter normalmente esses itens. Também é possível, não tem problema, né? Porque o texto vai definir muito bem o que é cada coisa. Mas caso você prefira organizar seu artigo com os itens, não tem problema também. Pode deixar aqui a itemização e colocar o texto. Ok? Então no próximo vídeo vamos falar, para finalizar com a metodologia, vamos falar do quadro comparativo.